inegável os benefícios da tecnologia, o fácil acesso à informação e ao conhecimento, a melhora nos sistemas de ensino híbrido, a educação à distância, as mudanças no trabalho, a possibilidade do home office, entre outros. Então, é inegável, a tecnologia é maravilhosa, desde que nós saibamos utilizá-la a nosso favor. O grande problema nisso tudo é que hoje nós temos observado cada vez mais crianças e adolescentes presas ao mundo virtual ou presas nas telas, e telas aqui entendam por celular, computador, videogame, tablet. Então elas passam muitas horas presas nessas telas e com isso elas perdem a oportunidade de experienciar outras coisas que também são importantíssimas para o desenvolvimento delas, experiências concretas, experiências no mundo real, experiências que são importantes para elas desenvolverem habilidades sociais, por exemplo, experiências afetivas, o contato, o calor humano com a família, por exemplo. Então, quanto mais tempo elas passam presas às telas, menos tempo elas têm para outras atividades que são muito importantes para o desenvolvimento delas também. Então, essas crianças acabam mergulhadas, imersas nesse mundo virtual, e muitas delas acabam se tornando passivas, apenas recebendo informação, recebendo conteúdo, e elas ainda não têm o senso crítico para confrontar determinadas ideias. Então muitas vezes elas passam horas ali. Veja bem, a criança ainda não tem senso crítico, ela acredita em tudo que os pais falam, ela acredita em tudo que os outros falam, ela vê o adulto como figura de autoridade, ela não confronta, ela não questiona. Então muitas vezes pode acontecer de a criança ficar presa ao mundo das telas e assistir determinados conteúdos que podem ser opostos aos valores que a sua família apresenta. Por isso que é importante você ensinar o teu filho a ter senso crítico, ensinar ele a confrontar aquilo que ele vê, para ele não tomar como verdade tudo aquilo que ele ouve por aí. Então, a criança assiste um desenho. Primeiro de tudo, o que você tem que selecionar: que tipo de desenho que seu filho vai assistir, que tipo de filme que ele vai ver. E mesmo assim, quando a criança assiste um desenho ou um filme, é importante você fazer a criança refletir. Você acha que o personagem do desenho tal que você assistiu, você acha que ele fez certo ou fez errado? Por quê? Por que você pensa isso? O que você faria se você estivesse no lugar dele? Que outras atitudes ele poderia ter tido? Essa atitude resultou em qual consequência? Isso fez bem para ele? Fez bem para os outros? Isso foi bom? Você acha que isso é certo? Então é importante você fazer perguntas para o seu filho depois que ele assiste um filme ou então um desenho, para que ele desenvolva o senso crítico. Encoraje ele a desenvolver senso crítico. Não responda por ele as perguntas. Quando alguém faz alguma pergunta, não responda por ele. Deixe ele pensar. Permita que ele pense. Dê um tempo para que ele possa pensar. Estimule ele a confiar na própria capacidade de ter opinião própria. Ah, Vanessa, mas ele tá falando coisas que não tem nada a ver. Você não tá reforçando as ideias dele, você tá reforçando o movimento dele pensar com autonomia, a capacidade dele confiar na capacidade dele de ter opinião própria. Outra coisa, várias pesquisas apontam que o excesso de telas pode contribuir para gerar mais estados ansiosos, para gerar mais impaciência. Muitas crianças acabam tendo também dificuldade de atenção, dificuldade de concentração e acabam tendo prejuízos acadêmicos por conta do excesso de telas. Elas acabam muitas vezes ficando viciadas na adrenalina que certos jogos produzem, né, no corpo delas. Então, quando ela tá ali jogando, isso gera um vício. Por quê? Porque libera adrenalina, então o corpo quer cada vez mais, e aí a criança passa de fase no jogo, e aí eu quero jogar de novo, e o coração começa a acelerar, e a respiração, então eles ficam vidrados naquilo, né? E muitas vezes eles acabam perdendo horas ali. Muitas crianças, muitos adolescentes acabam comparando, né, a vida deles, toda a vida deles, com o pequeno recorte que é apresentado ali numa rede social, por exemplo, vendo a foto do amiguinho e considerando, a vida do meu amigo é melhor, né? Então, por quê? Porque o amigo postou a foto dele com a família se divertindo em algum lugar, então a vida do meu amigo é melhor, as coisas do meu amigo é melhor, tudo pro meu amigo é mais fácil, para mim é mais difícil, o meu é o pior, sabe? E isso contribui para quê? Essas comparações, no sentido de se diminuir, se inferiorizar, contribui para prejudicar
a autoconfiança, a autoestima dessa criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A criança ou adolescente vai ficando preso às telas e com isso ela perde de entrar em contato com o mundo real. Ela perde muitas vezes a possibilidade de ampliar o repertório de habilidades sociais, de brincar, de explorar, de brincar com outras crianças, entrar em contato com outras crianças e com adultos também, e desenvolver repertório social, de ter nutriente afetivo, de ter repertório afetivo. É importante que a criança tenha um tempo para poder explorar o ambiente por meio dos seus 5 sentidos. Ela precisa explorar o ambiente por meio da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, para o desenvolvimento sensorial, para o desenvolvimento motor dela. A criança precisa brincar ao ar livre, a criança precisa do contato, do calor humano, do beijo, do abraço, do colo, do afeto. Ela precisa do contato com o outro para ela se sentir importante, para ela se sentir pertencente, para ela se sentir vista, ouvida, aceita, amada, amparada, acolhida, compreendida. E se ela passa muito tempo presa às telas, ela perde a oportunidade de vivenciar tudo isso que eu falei. Todas essas vivências que são riquíssimas para o desenvolvimento dela, que são, inclusive, importantes para sanar algumas necessidades afetivas que a criança tem e que essas necessidades só vão ser sanadas no contato, no calor humano dela com outro ser humano e não com a máquina e não com o celular frio gelado. Então, a gente precisa aprender a dosar isso. Entenda que a criança ou adolescente precisa de tempo para ele poder brincar, para ele poder criar seus próprios brinquedos, para ele poder aprender a desenvolver repertório social, para poder interagir com as outras pessoas de maneira adequada, para poder saber pedir certas coisas, para poder ter acesso a outros reforçadores que são importantes para ele, para poder receber esse nutriente afetivo do meio social. Então é muito importante que você estimule o seu filho a brincar com outras crianças também, a brincar ao ar livre, a construir seus próprios brinquedos, a brincar de faz de conta. Lembremos que as crianças estão construindo a sua identidade e elas precisam de cuidadores que façam com que elas se sintam aceitas, amadas, acolhidas, encorajadas, apreciadas, reconhecidas por quem elas são. Então, elas precisam desse tempo de qualidade com seus pais, com seus cuidadores, elas precisam dessa qualificação da presença na relação com o adulto, na relação com as outras crianças também, para que elas possam se abastecer desse nutriente afetivo, que é o afeto, que é o amor, que é o carinho, que é o beijo, que é o abraço, que é o colo, que é a sensação de apoio, de segurança, de proteção, de pertença, de valorização, que são esses nutrientes, são essas necessidades emocionais da criança, para que ela possa se alicerçar numa base sólida, para que ela possa solidificar sua autoconfiança, sua autoestima. É isso que a criança precisa. E nós podemos sim aproveitar todos os benefícios que toda essa tecnologia tem trazido, mas nós temos que saber dosar isso, nós temos que saber equilibrar isso e saber que existe uma vida a ser vivida do lado de fora das telas, que existe uma vida a ser vivida e que está acontecendo, que está transcorrendo aqui fora. Muitos pais, se você for observar em qualquer lugar que você vá, você vai ver as pessoas com o celular na mão o tempo todo ali, muitos filhos calados, aprisionados ali naquele mundo, né, do celular, e do lado deles muitos pais também ali mexendo no celular o tempo todo. Com isso eles estão perdendo a oportunidade de se conectar uns com os outros fisicamente, né? Emocionalmente. Estão perdendo a oportunidade, eles estão se conectando virtual, mas não estão se conectando no mundo real. Perdendo a oportunidade, muitas vezes, de desenvolver intimidade. Hoje, se a gente for observar, muito disso pode estar se perdendo. Por quê? Porque aumentou o tempo da exposição às telas. Então, eu deixo de entrar em contato com a realidade, eu deixo de observar o que está acontecendo à minha volta, porque eu estou presa no mundo das telas, e com isso eu deixo de perceber coisas que são muito sutis e que são muito importantes, que passam despercebidos no meu dia a dia. Muitas vezes até as necessidades mais simples que meu filho possa apresentar eu não consigo perceber porque eu tô submersa no mundo das telas. Então com isso vai perdendo-se o diálogo, vai perdendo-se as demonstrações afetivas, e muitas pessoas perdem também a oportunidade de experimentar a vida que está transcorrendo do outro lado da tela.
de viver a vida, de estar presente no aqui e no agora, para ser capaz de desfrutar da própria vida e de um tempo que não volta mais. Então é importante a gente aprender a qualificar a nossa presença para estarmos presentes aqui nesse momento, para a gente poder ativar os nossos sentidos, para a gente poder dar um beijo, um abraço, um carinho nos nossos filhos, que eles muitas vezes estão precisando disso. Por isso é importante que você dose tudo isso, que você equilibre, que você tenha equilíbrio, discernimento e bom senso. Nós precisamos sim de tempos de descontração. A tecnologia é maravilhosa. Você não precisa abandonar o uso da tecnologia, não é isso que eu estou falando, mas a gente precisa saber dosar, saber equilibrar, senão passa o dia e você fica o dia todo vendo redes sociais, ou pode ter prejuízos sociais, prejuízos com sua família. Às vezes teu filho tá te chamando, só um pouquinho, a mãe já vai, só um pouquinho, a mãe já vai, e você ali vendo futilidades, vendo coisas que às vezes nem eram tão importantes, que não fariam diferença na sua vida, que não fariam diferença, mas muitas vezes atender e conversar com seu filho fazia diferença na relação de vocês, tá? Que muitas vezes está se quebrando com movimentos sutis que muitas vezes a gente não está percebendo. Então é muito importante que a gente possa dosar, senão a gente fica preso na correria do dia a dia e esquece de que a gente está muitas vezes deixando por desejar de suprir as necessidades emocionais dos nossos filhos. Criança quer colo, quer beijo, quer abraço, quer carinho, quer contato, quer calor humano, quer se sentir aceita, amada, vista, ouvida, amparada, validada, reconhecida. Criança quer atenção, criança quer brincar com os pais. Então, dedique um tempo de qualidade para ter com o seu filho, qualifique a sua presença quando você está com ele, porque isso celular nenhum poderá suprir. Essa necessidade emocional da criança, nem um bem material poderá suprir, nem um bem eletrônico poderá suprir. Tem muitos pais que talvez não desenvolveram porque não aprenderam e dizem para mim: Vanessa, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei brincar com o meu filho. E tem muitos pais que realmente não sabem como brincar com a criança, não tem repertório porque nunca brincou, ou porque nunca pensou sobre isso, ou porque achou que isso não era importante. Ah, brincar é coisa de criança, meu filho que brinque sozinho, ou com o irmão, ou então com os priminhos, ou com os amiguinhos. E aí você não para brincar com o seu filho. Então é importante, se você não sabe, peça para ele te ensinar. Filho, como que brinca com isso aqui? Vamos brincar? Quero, né? Tira 5 minutos, 10 minutos para estar com seu filho, para brincar com ele e para transmitir para ele todo esse nutriente afetivo que ele necessita. Lembre, como eu falei, nenhum aparelho eletrônico, nenhum bem material poderá ofertar a ele esse nutriente afetivo, porque para isso ele precisa do contato, ele precisa do calor humano. Lembre-se que nós não nos equivalemos a robôs gelados. Dentro das nossas veias corre sangue quente. O contato afetivo e o calor humano, bem como um lar saudável, harmonioso e equilibrado, é essencial para nós mantermos a nossa saúde física e mental.